Sejam muito bem-vindos, à formação para a consagração. Eu sou o Ricardo Cordeiro, sou membro da comunidade Canção Nova, hoje do Segundo Elo. Para quem não me conhece, eu tive a graça de pertencer ao núcleo, da comunidade. Tive a oportunidade de frequentar, fui seminarista, passei mais de 10 anos em Cachoeira Paulista, tive a oportunidade de estudar filosofia na Faculdade Canção Nova e teologia na Faculdade Deuniana em Taubaté, Graças a Deus, uma formação muito boa, sou muito grato a Deus por essa formação que eu tive de missionário na Canção Nova e também pelos estudos filosóficos e teológicos. É uma graça, E nós vamos falar um pouco sobre o tema que nos foi proposto, a intimidade com Jesus. E depois eu vou dizer um pouco mais sobre isso. Como eu disse, fui seminarista e hoje eu sou casado. Sou casado com uma esposa linda, Vou deixar que ela se apresente. Oi, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês participando dessa formação. Eu sou a Juliane Apolinário, sou natural de Recife e hoje moro aqui em Aracaju, membro da comunidade Canção Nova aqui do Segundo Elo, aqui também na missão em Aracaju, esposa do Ricardo, e nós, somos pais da Esther, que está aqui sendo gerada e já estará aqui alegrando também junto conosco. Exatamente, está no forno, a Esther, logo sai. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre a intimidade com Jesus, essa intimidade que faz alimentar a nossa vivência cristã, a nossa espiritualidade. Como eu disse, uma vez que nós temos intimidade com Jesus, como eu estou dizendo, nós somos capazes de dar passos na fé. O que significa isso, Vou estar bem breve, Graças a essa intimidade com Jesus, eu pude cada vez mais ir discernindo o que Deus me chama, É ser padre, é casar, vivendo ali, e nessa intimidade com Jesus eu pude discernir. Depois de não sei quanto tempo, eu vou casar. Deus me chama essa vocação ao matrimônio com a Juliane. Isso só foi possível dar esse passo graças à intimidade com Jesus. O que eu quero dizer? Se a gente não tem essa intimidade com Jesus, a nossa vida acaba perdendo sentido. Hoje, como hoje é domingo, terceira semana da Páscoa, nós vemos ali no Evangelho da missa, os discípulos que tentam retomar a rotina, Vamos ali pescar. Pedro chama os outros, vou pescar, e os outros, vamos com você. E depois Jesus acaba aparecendo e pede novamente para jogar as redes. Mesmo eles tentando voltar à rotina, mas uma vez que se encontra com o Senhor, nós somos sempre deslocados, Somos chamados a jogar as redes para o outro lado, Sempre a pescar. Ou seja, essa intimidade com Jesus sempre é abundante, sempre nos leva a dar frutos, E uma vez que a gente encontra com Ele, a gente sempre é chamado a sair de nós mesmos. Muito dificilmente a nossa vida, uma vez que encontramos com Jesus, volta a ser a mesma, nunca é a mesma. Isso é interessante, O Papa Bento, quando na primeira encíclica dele, quando ele fala que Deus é amor, ele fala que Jesus não é uma ideia, não é uma utopia, mas é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Então essa intimidade com o Senhor, onde eu falo e escuto, não é somente eu falar, pedir, só eu. Não é só uma via de um monólogo, Não é só uma via de uma mão só, não. É uma via de duas mãos, onde eu falo e ele escuta e ele responde, Muitas vezes a gente está tão ocupado nesse mundo acelerado, com tantas coisas, com tantas divulgações, que a gente não silencia para ouvir do Senhor. É preciso ouvir Jesus que nos fala, Nos fala muitas vezes no silêncio. E hoje, com as mídias sociais, com a televisão, com o celular na mão, muito difícil a gente parar para ouvir a Deus. Então a gente precisa cada vez mais ter essa intimidade com o Senhor, Parar e ouvir o que Deus quer de mim. É verdade, amor. E quando me vem esse tema para falar sobre a intimidade com Jesus, esse é o meu 7º ano que eu estou renovando também a consagração, então tenho feito aí essa jornada aí junto com nossa irmã Cristina também. E todos os anos na renovação da nossa consagração. E cada vez que eu penso, quando nós vamos fazer essa formação sobre intimidade com Jesus, o que é que me vem?
logo à cabeça. Aquela passagem do Evangelho, né, de João, no capítulo 15, versículo 15, quando Jesus diz que já não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Né? Então, ele deseja que nós sejamos seus amigos. Mas em relação à amizade, por exemplo, né, amor, como é que eu vou... às vezes alguém quer ser meu amigo, mas eu não correspondo. Então, Jesus, ele deseja ser meu amigo, seu amigo, mas quantas vezes a gente não corresponde, que é isso que ele falou, a gente não para prestar atenção, para ouvir, para ter intimidade de verdade com o Senhor. Então, até anotei alguns pontos aqui, que um deles é, por exemplo, para que eu e você, nós tenhamos cuidado para não nos tornarmos apenas servos. Então, quantos de nós, em muitos momentos da vida, estamos ali dentro da igreja, servindo como ministros, né? Ministério de música, que é o ministério que eu também faço parte, ministro da Eucaristia, para quem faz parte da palavra, cuidando, ou você está ali fazendo alguma outra atividade na própria comunidade, enfim. E aí a gente se depara com essa realidade do ativismo, de tantas atividades que eu esqueço que na verdade eu sou filha, eu esqueço de participar também. Às vezes eu estou na missa, apenas vou servir, mas eu esqueço que eu preciso também tentar ali me participar, rezar, participar da Eucaristia de forma bem feita. Eu sei que é difícil quando a gente está trabalhando, servindo, mas que nós tenhamos cuidado, que essa rotina ela não tente sufocar, né? Aquele momento, por exemplo, no nosso domingo, na nossa missa diária, de estar ali na presença do Senhor, e não apenas de forma mecânica, como servos, mas intimamente aproveitando todo aquele mistério, né? Por exemplo, da Eucaristia. E em relação à questão da intimidade como amigo, tem alguns passos, né, que eu trouxe aqui também para elencar para vocês. Então, por exemplo, primeiro seria a oração, né, gente? A oração, a conversa com Jesus. Então, quantas situações que nós temos na vida, a gente vai e liga para amiga, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Se você é jovem, por exemplo, eu já vivi essa realidade como jovem, então, principalmente nessa área, a gente falou aqui de casamento, de afetividade, então a gente, quando jovem, a gente faz o quê? Liga para amiga, conheci uma pessoa, foi assim, foi assado, mas quantas vezes a gente não lembra de falar para o nosso amigo, de ajoelhar lá no nosso cantinho, lá no quartinho de oração, ajoelhar e apresentar ao Senhor: Jesus, eu conheci essa pessoa, Jesus, esse emprego aqui que eu estou desejando, estou almejando, o que é que o Senhor acha? Se for da tua vontade, abre as portas, se não, né, me mostre também. Então, apresentar Jesus e perguntar qual é a vontade dele, e assim como o Ricardo falou, ele nos responde. Só que a gente precisa estar atento para ouvir a palavra, para ouvir a resposta de Deus. E como é que ele pode me responder? Então, ele responde. Pode ser no meu coração, pode ser através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, né? Quantas vezes eu abri a Bíblia e Deus confirmava tantas coisas, né? Inclusive, a gente até falando aqui hoje em relação a matrimônio, então quanto eu passei a entender que era necessário rezar sobre isso. Foram 7 anos ali de espera, graças a Deus, e Deus falava tanto para mim, tanto sim, quanto não é agora, quanto mais ele fazia promessas e hoje ele cumpre, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus, à espera também da nossa filha, no cumprimento, vivendo o cumprimento, a bondade de Deus, a promessa de Deus em nossa vida. Mas é necessário ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Então a oração, ela é fundamental. E é isso que eu falo, não preciso ter simplesmente um horário na madrugada que eu pare para ir rezar. Às vezes, se for possível, ótimo, mas se não for, é lavando os pratos, né, dirigindo, é onde eu estiver, em qualquer momento, como Nossa Senhora fazia, né, de estar ali intimamente com Deus, conectada o tempo todo. Então, a oração. Outro ponto que eu elenquei foi a Eucaristia, né, então, através da Eucaristia, a participação da missa de forma presente, né, não só o corpo ali, eu estou servindo, estou agitada, mas de forma presente. E naquele momento de ter a intimidade com Jesus. Quantas vezes eu já fui na missa tão agitada, cheguei angustiada com tantas coisas, e no momento da Eucaristia, gente, Jesus trazia aquele alívio, aquela resposta, aquela paz ao meu coração. Então, não preciso esperar, né, amor, só a missa da quinta, a missa de cura, a missa, não, qualquer missa, qualquer padre, qualquer lugar que você tiver, Jesus, ele está presente. A Eucaristia é a mesma, é Nosso Senhor. Então, que a gente possa ter essa docilidade, né, de ouvir a Deus naquele momento. E outro ponto que eu coloquei também foi a adoração, né, no sacrário, no Santíssimo Sacrário. Então, no meio da nossa correria da vida, a gente às vezes não tem tempo para parar, para ir no sacrário e conversar com o Senhor. Às vezes a igreja está vazia, você passou ali, parou, foi lá, se ajoelhou e conversou. E uma vez, na minha vida, eu vendo um vídeo no YouTube da irmã Zélia, inclusive, ela falava sobre uma determinada situação, e ela dizia assim, que tudo que eu queria, eu ia no sacrário e pedia a Jesus. Ela deu um testemunho, inclusive, e aquilo foi muito forte para mim. Então, vá no sacrário e peça a Jesus. É claro que eu não vou estar lá só pedindo, eu preciso adorá-lo, mas também a palavra de Deus diz, pedi e recebereis. E aquilo me marcou tanto, e eu
tomei aquilo, tomei posse para mim. Quantas vezes eu fui ao sacrário, não tinha ninguém na igreja durante a semana, num horário aleatório, você entra lá, se ajoelha diante do Senhor e pede para Ele as coisas que pareciam impossíveis, né? E Deus, Ele, na sua fidelidade, Ele me ouviu. Às vezes não é no nosso tempo, né? Você tem suas necessidades, aquilo que você precisa conversar com o Senhor, nem sempre vai ser no seu tempo. E graças a Deus, porque no tempo de Deus, da forma dele, é muito melhor do que daquela forma imediata que nós queremos. Mas Ele me ouviu. Então isso é algo assim muito forte que eu tenho para dizer para você. De fato, vá até o sacrário, visite mais vezes e converse, se coloque ali na presença de Jesus falando. Tudo que você falaria ligando para uma pessoa, fale para o Senhor, eu preciso disso, Jesus, eu necessito disso. Ao mesmo tempo, eu te adoro, né? Fale palavras de amor, de adoração. Mas as suas necessidades apresente, converse como um amigo, né? Como sendo seu amigo, dizendo o que você está sentindo, o que é que você, enfim, almeja, enfim, pedindo para Ele aliviar suas dores. Se não for essa vontade de Deus, que Ele te mostre, que Ele... enfim, que Ele te acalme também, mande sinais, mas também dizendo aquilo que é o desejo do seu coração, porque Deus, Ele fala, né, que Ele veio para nos dar vida plena em abundância. Então Deus, Ele deseja sim que sejamos felizes, e com certeza a maior felicidade é a intimidade com Ele, é estar na sua presença. Então assim, não percamos, né, essa oportunidade que temos hoje na nossa Santa Igreja, nos sacramentos, né, no sacrário, na adoração e na conversa, na partilha ali com o Senhor. E por final, em relação à consagração, né, a Nossa Senhora. Tem pessoas, às vezes muitos católicos ainda, que não têm essa clareza, mas pessoas que têm medo de se entregar a Maria, porque nós fazemos a consagração à Nossa Senhora, mas na verdade é a Jesus por meio de Maria, né? Então, tem pessoas que têm medo de se entregar a Maria como essa via, e o que eu tenho para te dizer também por experiência totalmente, né, empírica mesmo, de ter vivido isso, é que quanto mais de Maria eu sou, quanto mais eu me coloco ali, né, junto de Nossa Senhora, mais ela vai me moldando para que eu seja, né, da forma que vai agradar o Senhor, ela vai me levando para o Senhor. Então Maria, em momento nenhum, ela deseja que nós adoremos a ela como pessoas, né, às vezes de outras denominações pensam, falam, de forma alguma, e nós católicos precisamos saber e ter convicção disso, né? Nossa Senhora é aquela primeira que adora ao Senhor, aquela que é grande, né, em humildade, nas suas virtudes, e é isso que ela quer nos ensinar, a sermos de fato adoradores, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tenhamos medo de forma alguma. Quanto mais de Maria nós formos, né, mais a Jesus ela nos moldará e ela nos levará a Ele da melhor forma. Então sim, nos consagremos a Jesus por meio de Nossa Senhora, né, que é nossa amiga, né, amor, e que deseja que nós sejamos agradáveis também ao seu Filho Jesus. É exatamente isso, né? Que possamos sempre recorrer à Nossa Senhora, ela que é mãe, né? E mãe, quem tem mãe sabe como é que é, né? Essa proximidade, né? Com ela. A gente, quando precisa de alguma coisa, peça à mãe, né? Pede pra mãe. Lá em casa é muito assim, pede pra sua mãe. Eu pedi pra mãe, a mãe sempre com jeitinho e tudo mais. Dava o sim, às vezes dava o não, mas sempre é para o meu bem, sempre dava para o meu bem. Então que possamos cada vez mais crescer nessa intimidade com Jesus, como a minha esposa trouxe, né? Através da oração, através da Eucaristia, através da adoração no sacrário. Quero colocar aqui através da palavra de Deus, né? Alimentar cada vez mais, ler a Sagrada Escritura, meditar, né, sobre as palavras de Jesus. Isso também alimenta, né, a nossa intimidade com Ele, e cada vez mais crescer nessa intimidade com Ele, né? Ele fala conosco, né? E ele fala conosco, né? O Papa Francisco, né, dizia: Deus não cansa de perdoar, a gente que cansa de pedir perdão, né? E a mesma coisa, Jesus não cansa de querer ter intimidade com a gente que cansa de ter intimidade com Ele. Posso dizer assim. Então que cada vez mais nós possamos alimentar a nossa intimidade com Jesus, porque Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Independentemente da situação que estamos, Jesus quer ter intimidade com você, comigo, conosco. É verdade, é verdade. Então, coloquemos tudo isso que foi falado nesse momento, né? Sobre a proteção da Virgem Maria, que ela nos abençoe, nos auxilie você que está fazendo essa preparação. Sabemos que o inimigo ele não fica feliz quando nós estamos aqui, né, querendo nos consagrar a Nossa Senhora, mas é debaixo do manto da proteção dela que nos colocamos nesse momento e sobre tudo isso que foi partilhado
nesse vídeo. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.